Pronto, agora deu. Então, dando sequência àquela introduçãozinha rápida que a gente teve, nós vamos começar hoje já a ver uma introdução à história do paisagismo, né? Se der para a gente já ver alguma coisa da antiguidade, mas a gente vai só entender os primórdios da compreensão paisagística. Deixa eu ver especialmente na gravação aqui. Vai pegar a imagem mais nítida depois para vocês. Então vamos lá. Eu coloco na apostila e aqui nos slides que vocês vão receber e começo a falar hoje sobre paisagismo na pré-história. Não é porque existiu propriamente uma produção paisagística na pré-história. É para a gente compreender como se deu a gênese da organização paisagística e o que a gente vai trazer de contribuição que começou a existir a primeira vez nessa época e que teve influência no que aconteceram nos períodos posteriores e a gente traz até hoje. Muitas das coisas que a gente pratica na construção de hoje teve origem lá na pré-história, inclusive no paisagismo. Bom, é certo que no primeiro momento, aliás, até hoje, tudo que a gente vê de paisagismo é um pouco, se não todo, consequência da arquitetura. Mas no momento em que a arquitetura ela era somente um pré-requisito de moradia, de proteção, de abrigo contra intempéries da natureza, então o paisagismo meio que vai refletir a mesma coisa. Do mesmo jeito que a economia era de subsistência, a arquitetura e o paisagismo vão ser a arquitetura e o paisagismo de subsistência. A arquitetura vai se refletir no abrigo. E o que vai ser o paisagismo para a arquitetura? Vai ser toda a natureza que está ao seu redor e, portanto, natural e não antropizada. Então, a contemplação paisagística do homem nos primórdios da sua existência era simplesmente você estar rodeado por ele. E a gente começa a ter a noção de paraíso a partir daí. O conceito de paraíso é você estar num meio completamente natural e não antropizado. A gente só entende o que é espaço antropizado quando a gente distingue o paraíso, que é esse espaço não antropizado ideal, simbolicamente, que a gente sabe que nada é ideal, né? Mas muitas das construções e muito da arquitetura, do conhecimento paisagístico que vai ter relação com a arquitetura nas primeiras civilizações, tem total ligação com a compreensão e cultura, a economia daquele local, a geografia, como é até hoje. E naquele momento o que era muito forte era a religião. Então os motivos principais da arquitetura nasciam da religião. E eles precisavam na arquitetura se proteger, porque no momento em que os povos estão crescendo, as aldeias e as cidadelas estão virando cidades, a população que está expandindo, ela quer ocupar terras. Até hoje é assim, há brigas por terras, né? E nessa briga existem guerras, e esse intuito bélico força o homem a fazer construções para se proteger. E a construção passa a ser uma coisa fria. E justamente por acontecerem novas antropizações que vão fazer o espaço ficar frio, artificial, e a guerra por conquista de novas terras vai fazer com que o espaço externo se torne árido e feio, o homem começa a ter outras necessidades que não são somente as básicas e as de subsistência. Ele começa a sentir falta de algo que seja bonito e agradável, especialmente o homem que tem um poder aquisitivo elevado, o homem da realeza, o homem da alta guarda, que ele faz parte de uma elite daquele momento, daqueles povos. E o paisagismo começa a querer ter uma cara e a ter um ornamento mais presente. Então a parte estética do paisagismo começa a comparecer a partir desse momento em que o homem sai das necessidades básicas. Então a gente vai perceber que, apesar disso, a gente vai ter que entender o que acontecia na tecnologia que estava disponível naquele momento, qual era o contexto histórico e geográfico, porque o local em que você está muda, porque vai te dar condicionantes climáticos completamente diferentes. Se existe ou não uma tecnologia para construir aquilo, isso ou aquilo outro, você vai poder ou não fazer. Por exemplo, numa ilha que seja completamente desprovida de pedra, em certas tecnologias que dependem da pedra não vai dar para fazer, você não vai ver muito. Mas em outros locais tem somente de pedra, em outros vai fazer com madeira porque não tem pedra. Aí as soluções vão ser diferentes.
E a gente vai ter que levar em consideração o momento cultural, o que acontece com as artes, mas no primeiro momento, se a gente está falando de pré-história, as artes ainda não estão tão influentes, a arte é praticamente religião, e religião se mistura com arte. A economia, se essa população tem um pouco mais de poder ou menos poder econômico, a gente vai ver manifestações diferentes. E, de novo, arte e arquitetura comandando o que vai acontecer no paisagismo. Então, depois que a gente faz essa primeira etapa e começa a existir registro do que foi organizado como espaço, do que foi construído, e isso começou a ser ensinado, copiado, e padrões começaram a existir, a gente começa a entrar na história. E na história a gente vai ver a arquitetura como principal elemento. Uma vez que o homem começa a dominar o manuseio e a manufatura da pedra, a gente começa a ver o primeiro momento da arquitetura, que vai dar base ao primeiro momento da arquitetura histórico. A pintura rupestre, ela está em... Pré-histórico. Tá, mas é de cunho religioso. Eu posso considerar uma paisagem interna? Rapaz, você vai ver manifestações, especialmente se a gente vê Lascaux, que são consideradas as pinturas mais antigas, elas são uma mescla de mitos religiosos que existiam no período pré-histórico e manifestações simplesmente do cotidiano pode-se dizer artistas ou simplesmente das pessoas que viviam naquele local. Então é uma mescla dessas coisas. O mundo pré-histórico, ele tem conceitos artísticos ainda primitivos e muito ligados à religião. Então você vai ver meio que é um elemento de comunicação do momento da evolução do homem, e nesse sentido ele é arte, porque a arte tem o intuito de comunicar, e ele é arte de novo, porque nesse momento a arte tem total ligação com a religião. Então você pode dizer as duas coisas das pinturas rupestres do período pré-histórico. Ele é uma manifestação artística e religiosa, e é uma manifestação de comunicação também entre os povos e o momento que eles estão vivendo. E vai ter influência inclusive na arquitetura, no paisagismo, uma série de outras coisas. Na verdade, tudo que toca o paisagismo toca secundariamente. Acontece primeiro na arquitetura e a arquitetura bate no paisagismo. Mas uma coisa que é legal que a gente herda do período pré-histórico é o conceito de arquitetura vernacular. Vocês já ouviram falar em vernacular? Sabem o que é? Sabem distinguir? A gente comentou isso, discuti isso com vocês, né? Ou não? Já estudou. Então, é meio que você se apropriar de algum recurso natural e sem fazer muita intervenção artificial, nem ir para uma indústria e não industrializar e obter um resultado na construção. Né? Então, a arquitetura vernacular, ela é uma herança que a gente tem do período pré-histórico e ela influencia muito o paisagismo. Porque o que a gente pode considerar, por exemplo, que é feito no paisagismo até hoje, a gente faz sem muita industrialização e sem muita comercialização. As construções, por exemplo, de quiosques de palha, os pergolados, tudo isso a gente vê em paisagismo. A gente pode pegar isso já do período pré-histórico, se construía muitas ocas, né? O início da colonização no Brasil, a gente começa a perceber que isso era uma arquitetura que já era praticada pelos índios, né? E a gente mantém isso até hoje em algumas cidades do interior do Nordeste, não somente esse tipo de construção, como a gente vê também as casas de taipa, né? Ou de pau a pique, interior de Minas, interior do Nordeste, e aí isso ainda é a arquitetura que é praticada e que no paisagismo faz muita influência, porque inclusive um dos papéis do paisagismo é resgatar o natural, a vida que a arquitetura tira do que era natural. Então a gente recorrer a técnicas vernaculares é um jeito de você fazer o paisagismo interferir de maneira agradável na arquitetura também. Então por isso é interessante você utilizar. Outra coisa também que a gente pode ver como vernacular é o uso das próprias acomodações naturais como abrigo pelo ser humano naquele período. E isso vai ter total influência. Não sei se você já viu os jardins de pedra que são feitos a partir de cavernas. Então isso aí é tudo influência e coisa que a gente vai poder aproveitar, que é herança desse momento pré-histórico ainda, né?
E existem inclusive relatos de verdadeiras cidades que são construídas, incrustadas em rochas, na verdade em montanhas de pedra, e que elas datam do período anterior à história, momento pré-histórico. Algumas sociedades paleocristãs construíram cavernas dentro dessas montanhas para fugir de movimentos religiosos. Eles se escondiam dessas perseguições religiosas, que eram muitas vezes guerras, que tinham tanto motivo religioso como motivo político e econômico. Alguém que quer se apropriar de uma determinada terra, a gente tem até hoje, né? Está acontecendo lá no Oriente Médio esse tipo de movimento até hoje. Vocês acham que é só por conta de religião que eles brigam, que eles ficam soltando bomba e tendo guerra? É ocupação de terra também. Então isso já acontece desde a pré-história. Mas o fato é que para fugir dessas perseguições, alguns povos paleocristãos fizeram verdadeiras cidades com várias galerias e extensão de quilômetros bocha adentro, com centenas de famílias morando dentro dessas cavernas. E o mais interessante disso tudo é que nesse período não tinha tecnologia de hoje. Eu fico imaginando como é que era a renovação do ar aí dentro, como é que acontecia a proliferação de gases em geral. Não estou falando só das milhões de bufas que deviam ter lá dentro, o pessoal peidando adoidado não, que devia rolar, né? Mas imagina uma pessoa que mora no final do túnel, como é que ela fazia quando tinha fezes lá dentro, né? Para mim é um mistério até hoje. Mas eles tinham todo um sistema, toda uma técnica que hoje eu não tenho relatos de como que será organizado, e eles conseguiam funcionar como cidade numa boa. Isso aí é uma ruína desse período, de um desses povos aí, mas obviamente que já houveram interferências contemporâneas para ele estar desse jeito, né? Se a gente não estava enxergando esses elementos moldados em ferro nas escadarias, e essa iluminação aí à noite é impossível, né? Nem que ela estivesse sendo feita com tochas, não ia ter esse efeito que a gente está vendo. Mas a gente vai ver várias organizações que começaram a ser manifestações na pré-história, e a maioria deles por motivos que envolvem religião. Newgrange, por exemplo, que fica na Irlanda, ele é um templo meio que religioso, meio que místico, que inclusive se acredita que ele era considerado a tumba de Avalon. Já ouviram falar em Avalon? A entidade da religião pré-histórica dos celtas. Celtas foi uma população que ela ocupou a maior parte da Europa durante um bom tempo, até que os romanos invadiram a área dos celtas. Vinha desde lá, de onde compreende a Grã-Bretanha, que é o local onde fica a Inglaterra e a Irlanda, até chegar na Península Ibérica, que é onde ficava a Itália. Então todo aquele trajeto de lá de cima da Inglaterra até a Itália era ocupado pelos celtas. E os celtas tinham uma religião própria, onde dentro da própria organização social deles tinha a figura dos druidas. Vocês sabem o que é druidas? Druidas é um misto entre feiticeiro, mago e ao mesmo tempo pajé da tribo. Tá? Não tinha tribo não, tá? Eram povos organizados em castas sociais e tal. Eu tô traduzindo para o nosso linguajar, porque é mais fácil entender o que é isso se a gente pensar numa tribo indígena. Oi? Druida, D-R-U-I-D-A. Então, acredite-se, tem lendas que contam que essa Newgrange na Irlanda é um templo que foi feito para ser a tumba da druidisa ou druideza, que era esse misto. O druida é esse cara meio feiticeiro, meio pajé, meio líder religioso e líder político também. Já a druideza, ela era esse mesmo papel, mas com uma coisa meio de feiticeira, de bruxa, de deusa. Então essas lendas aí remontavam a necessidade religiosa de ter a tumba para essa deusa. Uma imagenzinha que a gente vê recorrente da Avalon é uma coisa como isso, ela é meio ninfa, meio deusa, uma coisa assim, tá? E o mais interessante é que não existia tecnologia para construir um volume como esse na época, e isso que vai remontando as curiosidades como manifestação até hoje. E por que eu estou colocando isso em paisagismo, gente? Porque ele é um elemento que comparece no visual da paisagem, e ele teve interferência e aconteceu no período pré-histórico, e ele tem algumas influências, alguns porquês religiosos. Aqui inclusive na entrada desse templo, não estou com o mouse aí não, deixa eu trazer ele aqui para a tela. Acho que ele não vai. Pronto, foi aqui.
Aqui nessa entrada, vou dar um close ali nele. Olha lá, tem um orifício na entrada que, se eu não me engano, na entrada aqui desse templo, tem um museuzinho que conta como eles imaginam que foi construído pelos povos celtas, essa construção, e que lá dentro, no meio do templo, tem um cristal que, quando a luz penetra em algum momento aí do dia, acho que no fim da tarde, nesse orifício, bate num cristal que ele distribui a luz em todas as direções, e aí tem toda a explicação religiosa. Essas imagens que estão aqui, ó, é uma remontagem artística de como eles imaginam que aconteceu esse transporte. Agora imagina, essas pedras são gigantes, não tinha caminho, então começam a surgir várias dúvidas se realmente, como é que isso foi feito, se foi por esses povos mesmo, se foram povos de outros locais que trouxeram essa tecnologia, mas que na verdade, nesse caso aqui em Newgrange, nem se compara às lendas que tem, quando comparadas, por exemplo, a Stonehenge. Stonehenge já é um outro templo, mais um observatório astronômico, astrológico, que também tem a ver com esses motivos religiosos que também envolvem druidas, mas tem várias e várias lendas que envolvem isso. Primeiro, gente, se vocês pensarem que isso aqui é um monolito de 8 metros de altura, olha o que é uma pessoa perto desse monolito. Nada, né? Uma pulguinha. Como é que isso aqui chegou, se nessa ilha aqui não tem nenhum canal de navegação para chegar? Foi de maneira que chegou. Como conseguiram colocar aquelas pedras em cima? Não, o pior. Como é que transporta essa rocha se não tem navio para levar isso aqui? Não tinha nenhum tipo de transporte naquele período que pudesse trazer. Como é que chegaram aí? Tem até umas ideias que dizem que se colocavam troncos, um ao lado do outro, colocava a rocha e ia sempre alguém repondo um tronco, e haja um para levantar tronco e passar para frente, para trás, e empurrando até a pedra chegar, né? Mas eu já vi ilustrações na internet que tentam remontar, mas tem mais algumas outras histórias, né? Lá mesmo no campo aberto, perto de Stonehenge, tem uns desenhinhos marcados, ó. Essa espiral aqui, por exemplo. Então tem histórias que contam que isso aqui foi por onde chegou a aeronave espacial do ET que trouxe essas pedras. Rola toda uma viagem. Lá para a ilha onde está isso aqui, Stonehenge é um templo religioso e está relacionado com a cultura e o folclore da região desse local. Então todo ano, inclusive, acontecem movimentos folclóricos onde eles remontam o movimento dos druidas. Deixa eu botar aqui, ó, olha lá acontecendo o movimento. E eles tentam resgatar essa provável história do que acontecia aí, né? Tem a lenda do rei Arthur, conta que quem trouxe isso para aí foi a magia do mago Merlin, né? Então a gente vai viajando nessas histórias, mas eu acho realmente que isso aí deve ter utilizado uma tecnologia de povos de fora que ajudaram a trazer aqui o que não era possível pelos celtas na época. Tá? Eu apresentei um trabalho sobre isso aí no primeiro semestre. E tem uma determinada aula do dia também que acontece com o mesmo esquema do outro tempo que você mostrou. Que a luz ela penetra bem no centro daquelas luzes ali da frente. E bate bem no centro do círculo. E qual é o sentido da luz bater ali? Alguma coisa ali voltada. Alguma coisa que? Alguma coisa voltada para a religião. Não sei. Não lembro mais. Marca Ah, é verdade. Inclusive eles sempre faziam essas manifestações religiosas ou na marcação do solstício de inverno ou de verão, né? Que era a mudança de estação, tinha todo esse significado para eles. Agora, isso do jeito que a gente está vendo aí nas fotos, gente, jamais hoje em dia. Hoje em dia o Stonehenge é proibido, porque é que nem quem vai num local assim muito famoso, que quer guardar uma lembrança. Eu acho que os turistas iam para aí, todo mundo que ia em Stonehenge queria quebrar um pedacinho da pedra para levar de lembrança. Então, por motivo de preservação, hoje em dia ninguém mais chega, tem um cordão aí ao redor e as pessoas só olham de longe. Só quando está acontecendo esse movimento aqui, ó, que as pessoas podem chegar mais perto para poder ver essa manifestação, mas ao longo do ano é impossível. Tem umas imagens até que mostram, que tentam remontar como que provavelmente isso era anteriormente. E aí, querendo ou não, gente, isso aqui tanto vai ter influência no sistema que a gente já vê de construção da arquitetura na frente, que é o sistema da arquitrave, né, que vai influenciar os gregos, não à toa e não por um acaso, porque os celtas foram os povos que antecederam a colonização grega. Então os povos gregos se formaram a partir
da colonização celta, dentre outras, né? Tinha os bretões, outras coisas lá, mas os celtas foram os principais. E, querendo ou não, por estar numa área externa, vai ter total influência nas manifestações paisagísticas de monolitos que nós vamos ver a seguir mais à frente no Egito e mais algumas civilizações. E, justamente, já que a gente está falando de civilizações que vão ser influenciadas por aí, a gente pode começar a brincar de falar da antiguidade clássica e as manifestações que ocorrem neste período. Gente, durante o período pré-histórico, a gente não tinha cidades. A gente tinha simplesmente o homem em meio à natureza e o homem usando o espaço natural para sobreviver. Quando as cidades começam a crescer, começam a haver ameaças bélicas e perigo de guerra constante. Então, o período da Antiguidade Clássica ele era um mundo de anjos e demônios, de deuses, e alguns desses deuses eles eram governantes e políticos. O faraó era uma mistura de governante, de governador e de Deus, né? E essas figuras começam a ter influência, os desejos deles e o poder dele de reencarnar, de encarnar, começa a provocar uma arquitetura. E essa arquitetura começa a pedir um retorno, um reflexo de paisagismo que vão se transformar nas manifestações que a gente começa a perceber. Bom, as transformações do ambiente são influenciadas completamente pelas crenças e muito pelos gostos do governante também, né? E aí vai começar a gente ver a adoração do divino, do supernatural, e os principais edifícios que a gente vai ver que vai ter manifestação paisagística ao seu redor começam a ser os palácios e os templos. E o legal é que nesse momento a figura do arquiteto, que também nesse momento ele era paisagista, em alguns momentos ele se mistura com o sacerdote. Então quem projeta a cidade e o paisagismo acaba sendo esse governante que às vezes é também Deus. Então em alguns momentos da pré-história a gente vai ver que o faraó é o arquiteto da população dele. Ele que idealiza como vai ser, e não é à toa também, porque nesse período, gente, nem todo mundo estudava. Só a elite podia ter acesso a estudo. Então, se você virou faraó, você vem de uma dinastia, você vem já de uma sequência real, onde você teve acesso à religião, à matemática, à física, à filosofia e a várias outras gamas de conhecimento, inclusive arquitetura e engenharia, que naquela época era uma coisa só. A figura do arquiteto contemplava todos esses conhecimentos. O arquiteto ele era engenheiro, arquiteto, paisagista e outras coisinhas mais. Matemático, astrônomo, né? A execução dos edifícios estavam ligados a alguns rituais e eles tinham alguns símbolos que eram importantes. A cidade começava a quebrar um pouco da natureza selvagem e o homem começava a tentar recompensar o ambiente que ele alterava, né? Essa natureza que ele começava a perder. E justamente por isso que ele começava a ter outras necessidades, a engenharia ia evoluindo e dava a gente a possibilidade de ter acesso a novas técnicas, e para cada população, em cada continente, em cada lugar, a gente ia ver técnicas diferentes que iam dar resultado a paisagismos com características diferentes. Primeiro ponto que a gente vai começar a ver, que vai deixar algumas influências para a gente, algumas contribuições para o paisagismo contemporâneo. Um dos conceitos que a gente vai adquirir dos povos babilônicos é o conceito de jardim suspenso, o conceito de torre e o conceito de espelho d'água, mas nesse momento mais funcionando como fosso, né? Então o espelho d'água que a gente usa hoje no projeto começou nesse período aí. Naquele momento mais por dois motivos. Três, eu diria. Água naquele momento, né? Só naquele não. Água até hoje é importante pra caramba, gente. Tudo que a gente projeta em arquitetura, se você não pensar em água, você está ferrado. A água comanda boa parte do que a gente deve pensar em planejamento de arquitetura, e eu vou dizer para vocês de paisagismo também. Eu já tive vários projetos onde eu chego lá para terminar o paisagismo, eu tenho que resolver o problema de condução da água. A água que alaga, porque o terreno ele não é totalmente permeável, o cara não compensou a quantidade de permeabilidade do solo e a água não é absorvida e ela inunda, inclusive invade a casa, tem que fazer coleta, drenagem. Então a gente tem que aprender um pouquinho com esses povos também.
Esses fossos apareciam como proteção bélica, eles apareciam também como um canal de navegação e de irrigação, e de proteção contra as cheias que aconteciam nos rios. Quando o fosso ficava vazio e o rio vinha, que transbordava, ele primeiro atingia o fosso e criava meio que uma camada de proteção anterior à construção. Mas eu diria que a irrigação também é super forte, porque era uma maneira de trazer o rio que não estava contíguo aos palácios ao pé da edificação. Só que os babilônicos, eles sofriam de um mal muito grande, que a gente não vai ver, por exemplo, nos romanos. Romanos tinham água por gravidade. Só que os babilônicos, eles construíram seus palácios, suas civilizações, à beira do rio Tigre e Eufrates. Os babilônicos, eles tinham um sistema de construção baseado em platôs instintíveis. Eles iam fazendo uma laje, construía, aí botava outra, construía em cima. Fazia outra e fazia dos platôs. Esses platôs elevavam a construção lá para cima. E eu pergunto para vocês, como é que chegava água? Eu não vou pensar nem no jardim suspenso, né? A gente até na imagem, gente, tudo isso que a gente está vendo aqui, uma remontagem de computador ou um desenho artístico que foi feito, as imagens que eu vou mostrar, porque não existem imagens históricas de como era a Babilônia, como eram seus terraços e como era a Torre de Babel, por exemplo. Torre é uma contribuição que a gente vai ter dos povos babilônicos, tá? Começa deles. E o sistema é constituído por platôs e níveis, além do jardim suspenso. Como é que chegava a água lá em cima? Quem arrisca dizer? Nossa, o povo não trabalha, não. Coitado, bota o balde nas costas e sobe indo. Coitado, Zé. Olha, eu não duvido não, rolava um pouco disso também, tá? Mas imagina, por mais que você tivesse uma pancada de escravo, a quantidade de gente que tinha que ir para dar água, e esse escravo dia e noite subindo com o balde aqui, para abastecer uma cidade inteira. E eu não sei se a população escrava era tão grande assim, que dava para toda hora subir todas as escadarias e passar por todas as construções até chegar lá no topo e voltar no rio a tempo hábil atender as famílias. Então precisava existir alguma coisa que fosse mais inteligente e conseguisse fazer essa chegada lá. Daqui a pouco a gente vai ver como é que eles resolveram. Mas já voltou com alguns tópicos aqui para a gente discutir e raciocinar. Bom, só para vocês entenderem, lá é a antiga Suméria e a Acádia, que atualmente corresponde a onde fica atualmente o Iraque. Não há nenhuma evidência real das formas. Tudo que existe de imagem foi lido em escritos que foram inclusive encontrados interrompidos, quebrados. E aí os artistas imaginam por aquilo que estava escrito como que poderia ser essas imagens. E eles faziam um sistema assim, quase que de bombeamento da água. Pelo amor de Deus, não é bombeamento não, tá? Eu escrevi aqui bombeamento, mas não é, porque não tinha energia elétrica naquela época, não dá para bombear. É um sistema de transposição por roldão, a gente vai ver daqui a pouco. E essa característica de arborização, de jardim suspenso que a gente vai ver nas construções babilônicas, gente, é um desejo da rainha Amítis, que era esposa de Nabucodonosor, que ela veio de um local onde era tudo muito arborizado, muito verde, e ao vir morar na Mesopotâmia, ela sentia falta desse verde. E aí Nabucodonosor mandou construir os jardins suspensos, que era como se fossem de presente para agradar a sua primeira esposa, né? Porque ele tinha uma pancada, a Amítis era a principal, né? E, gente, eu pergunto outra coisa para vocês. O que vocês acham de um jardim plantado no teto da casa de vocês? O que tem que fazer para ele sobreviver lá? Tem que botar o quê? Terra, água. E ele estava falando de manutenção. Manutenção com o quê? Manutenção, cuidado, poda. Impermeabilizado, jardim plantado, é infiltração por resto da vida. Você quer saber a única certeza que você tem quando você bota um jardim suspenso e tem alguém vivendo embaixo dele?
você vai ter infiltração. Pô, mas não impermeabilização, vai ter infiltração. Impermeabilização tem vida útil, todas, tá? Não existe impermeabilizar para sempre, amém, e ficar deitado e ver esses planetas do resto da vida quando você faz um jardim suspenso, tá? Sair é folclore, não existe. Vai botar jardim em cima de casa, se lembre, é manutenção até morrer. Não existe impermeabilizar para nunca mais mexer, tá? É manutenção constante. E justamente por esse tipo de necessidade que houve, os babilônicos inventaram o betume, o primeiro impermeabilizante que eles têm registro na história. Ok? Betume todo mundo sabe o que é, sabe? Sabe? Betume, gente, é um derivado do petróleo. É um negócio viscoso, pequeno, que se você enfiar o dedo, gruda sua mão todinha, demora para limpar pra caramba, suja pra caramba, tem um corante violento. É um troço preto. Só você pensar no petróleo que é um troço preto, ele é mais viscoso, ele é a parte preta do preto. Gruda do petróleo, você chega lá, destila o petróleo e tira aquele negócio por dentro. Por isso que ele funciona como impermeabilizante, porque ele é muito denso. Tá? É uma coisa que, você tem uma noção, a gente quando quer dar cor escura nos objetos, para fugir, você bota uma gotinha de betume e aí espalha em cima com uma grande superfície. E aí ela fica toda marrom. Tá? Você tem uma noção. Betume é a mesma coisa que o piche. Beleza? Que é o que a gente usa também para fazer asfalto. Então as suas cinco, vocês são arquitetos, tem que estar na ponta da língua. Não pode esquecer nunca disso. Cadê? O que eu preciso fazer mais? Falar? Sim, as contribuições dele. 2, jardim suspenso, canais e muros de construção ao redor das edificações como proteção bélica e é mais uma proteção bélica. Na verdade, é um requisito de segurança que a gente traz até hoje para o nosso cotidiano, né? As construções de hoje são todas em muralhas. Oi? Além da força tem a muralha? Além da força tem a muralha, porque além da guerra, quando dava alta, cheia do rio, a água vinha com toda vontade. Então precisava dessa proteção também. E provavelmente devia ser toda betuminosa, né? Devia ser toda impermeabilizada com betume. As grandes palmeiras ligadas a partir do bombeamento vindo do rio Eufrates. Então, o rio Tigre e Eufrates, especialmente o Eufrates, era de onde eles faziam esse canal para conseguir resgatar a água. Mas o sistema de bombeamento que eles utilizavam, olha lá, uma outra imagem que é uma remontagem artística. E olha lá de novo um outro, essa aqui já acredito que foi feito no computador. Mais ou menos como que isso aqui acontecia. Se eu não me engano, deixa eu ver se tem outra aqui. Tem sim. Olha lá. Nenhuma delas é exatamente igual, porque tudo isso aqui é criatividade artística, né? A gente não tem certeza de como elas eram. Nem nas ruínas lá a gente consegue ter muitos vestígios como eram as construções. Agora o que se sabe é que existiam as muralhas, os palácios, os templos protegidos, todos cercados de muralhas e todos com poço, alguns com pontes levadiças. Essa imagem é a mais comum, é a que mais vocês vão encontrar aí se fizer pesquisa na internet. E aí vocês vão perceber que todos eles têm um sistema de colunadas e de escadarias para poder fazer a transposição desses desníveis e chegar nesses jardins que são suspensos. O bacana disso tudo aí é o sistema de irrigação, que eu falei para vocês que funciona por rodando. Olha só como é que ele funciona. Tem a escadariazinha, do lado da escadaria tem um local onde eles deixam liberado para colocar. Embaixo tem um poço e eles vão rodando, a rodando aqui vai ficar cheia de baldezinho na lateral da escadaria e vai no poço buscando a água. Aí quando ele roda o balde, que ele já está subindo lá, cai num canal que fica em cima, construído ao lado da primeira muralha, na sequência do platô, e vai ter um outro sistema desse aqui que capta essa e joga de novo para cima. Então aí ficava muito mais fácil também que você ter 30 ou 40 escravos subindo e descendo da hora, você botava só um coitado forte ali, ele estava mexendo na rodana, e ele ia reabastecendo
o sistema do castelo, do conjunto de construções, tá? Aí ficava muito mais fácil. Tá aqui o Bertolini que eu estava falando, né? E o autor dessa imagem aí. Estou botando bastante imagens aqui, ó, essa de computador também. Lá ao fundo, ó, a remontagem como seria a Torre de Babel, que o objetivo dela era tocar os céus, né? Isso que era o intuito, mas que não conseguiu ser atingido. Isso aqui é uma cena de um filme onde Ciro II, rei da Pérsia, entra pacificamente após triunfo na Babilônia. E aí, ó, uma contribuição dos babilônicos também, que a gente vai ver muito mais nos egípcios do que nos babilônicos, mas eles já colocavam na sua ornamentação paisagística as estatuárias zoomórficas. Falei alguma palavra doida? Zoo, animal, né? Morfo, forma. Então, estátua com forma de animal. Ok? Então, isso também é característica dos povos babilônicos, mas isso é muito mais forte nos egípcios. Mas já começam a ter algumas coisinhas aqui também, tá? E a Torre de Babel, tão famosa, né? Que de onde a gente vai errar o primeiro conceito. Isso aí, na verdade, é uma imagem feita na época do Renascimento, que também é uma alusão artística, baseado também em alguns vestígios das ruínas que existem lá. E a gente encerra o que é importante para a gente em paisagismo na Babilônia, e a gente começa a falar de Egito. Gente, o Egito, ele girava ao redor de dois conceitos principais quando se pensa em cultura egípcia. O Egito era uma civilização muito religiosa e politeísta, ou seja, que acreditava em vários deuses. Então eles tinham deuses de tudo quanto é tipo. Tem deus que é zoomórfico, tinha deus que é antropozoomórfico, tinham deuses que eram somente antropomórficos, tinha uma cacetada, tinha deuses de tudo quanto é jeito. E assim como a gente vai ver nos povos helênicos na sequência, eles eram deuses que tinham ambição, que tinham defeitos como nós humanos, eles não eram deuses puros. Então tinha Deus da maldade, Deus, sei lá, da guerra, Deus do amor, tinha Deus de tudo. Mas os principais deuses eram que tinham relação com o Nilo. Em todo o período da pré-história, a gente vai perceber que era muito importante sobreviver. E tudo que era relacionado com sobrevivência era importante. E os rios, eles tinham importância mística também. Está relacionado com o que era divino e o que era santidade, tinha a ver também com a alma e com os rios. O rio Nilo era a base de toda a religião egípcia. Tanto que tudo que estava de um lado do rio era sagrado, tudo que estava do outro lado era profano. E as construções eram organizadas de acordo com essa divisão do sagrado e profano em relação ao rio. Se ficava a leste onde tudo nasce, a oeste onde tudo morre. Inclusive por conta da relação com o sol, que existem algumas leituras dos deuses, como Ra, Amon-Ra, que iam fazer essa integração. Então deixa eu ver aqui, ó. Horus, filho de Osíris, deus do céu. Sete, inimigo, já era um deus do mal, que era da tempestade. Tof, que era uma divindade da lua e da escrita, contagem e sabedoria. Knum, da carne, da alma e da criação. Heitor, deusa do amor e da morte. Engraçado que alguns deles eram antagônicos, né? E é do amor e da morte ao mesmo tempo. Sobek, que era um deus crocodilo. Ra, que era deus do sol. Ra era muito importante, porque ele tinha relação com o sol. Sol, que nesse momento, na antiguidade clássica, ele tinha o maior poder simbólico, e até hoje a gente fala de simbolismo. Lembra que a gente estudou simbolismo? A forma mais simbólica que existe de todas é o círculo, porque ele é a representação do infinito, ele é a representação da divindade. Como é que um homem tinha contato com Deus ou com os deuses da época? Através do sol.
A existência do Sol era a certeza de que existia a vida. E se existe um Sol, é porque um Deus propiciou a existência dele, que proporcionou a nossa existência também. Então nada era mais simbólico nesse período do que ter o Sol. E isso não era só dos egípcios não, tá? Sol era um motivo importante para todos, e até hoje o Sol é um elemento simbólico fortíssimo, tá? Toda vez que vocês quiserem pensar em símbolo, pensem no círculo, que ele é muito simbólico. Tem outros desdobramentos, mas é só para começar a sensibilizar vocês em relação a isso. Amon, Deus Criador, muitas vezes relacionados com Ra, é porque tem uma associação de ser uma coisa só, Ra e Amon, e muitas vezes comparecem como Amon, Ra com uma coisa só. Tem livro que diferencia Amon de Ra, tem livro que existe Amon, Ra, que é a mesma coisa, Deus do Sol, que também é o Criador. Bom, e o que interessa isso tudo para a gente, essa cacetada de deuses? Dentre outras coisas, a relação deles com o Rio Nilo. Para todos os povos, gente, as primeiras manifestações paisagísticas estavam muito ligadas à agricultura e à subsistência. Então, tudo que os primeiros paisagismos que a gente vai ver é uma coisa assim, um jardim de essências, porque as essências vão servir para a nossa alimentação, ou os jardins vão começar a ser trilhas, porque aquilo tem a ver com a maneira de distribuir da agricultura, tá? Mas o fato é que o Egito, tudo nele se baseava no Rio Nilo. A vida só acontecia por volta do Nilo. Se existia fertilidade e existia vida no Egito, é porque o Nilo, com a sua cheia, inundava, deixava as áreas férteis por conta das suas águas, por conta da sua umidade, e depois a agricultura era possível e a vida acontecia em abundância no Egito por conta disso tudo. Dos egípcios, nós vamos herdar algumas coisinhas em termos de construção que vão ser importantes para o paisagismo. Canais de navegação. Os poços que são criados ao redor das construções, nesse sentido aqui, mais em relação à proteção da água do que propriamente por motivo bélico, como acontecia lá na Babilônia. Porque o Nilo era um rio que estava cheio, tá? Outra coisa, assim, e essa cheia precisava ser protegida, então tinha a muralha e ainda o fosso de proteção. Os canais de navegação e irrigação, que eles tinham função dupla, e a gente vai herdar dele. Barragens, os melhores construtores de barragem e de canal de navegação da antiguidade eram os egípcios. E foi assim que eles conquistaram uma boa parte da África. Tá? Outra manifestação que a gente vai ver, as pirâmides. As pirâmides do Egito, gente, não são só aqueles triângulozinhos que a gente vê nas imagens, não. As pirâmides começaram a ser construídas escalonadas do mesmo jeito que na Babilônia, tá? Só que numa etapa posterior, num período mais tardio, a gente começa a ver aquelas, como a gente vê, as finais que são as mais conhecidas, que são as pirâmides mais tradicionais. Mas os egípcios, eles eram excelentes construtores. A engenharia naval dos egípcios era super evoluída. Então os paredões de concreto, os muros de contenção, são coisas que foram elaboradas no período contemporâneo, especialmente pela influência do egípcio. Então a gente pode também colocar que muro de contenção é uma contribuição egípcia que até hoje a gente vai praticar no paisagismo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Muro de arame, aquele muro que a gente coloca para conter a terra para não cair. A gente já começou a aprender com as barragens dos egípcios. Uma coisa que a gente vai perceber também na arte, que é importante saber, até porque a arte influencia a arquitetura e influencia também o paisagismo, é só uma coisa curiosa. Não sei se vocês já ouviram falar na arte erótica egípcia, que as pessoas colocam o tempo todo nas civilizações helênicas, né? Gente, no período egípcio, as estatuárias dele, e é importante ser diferenciado, tá? Você já viu um pouquinho da estatuária babilônica? Estamos vendo agora estatuária. Por que eu estou falando de estatuária?
esculturas, ou seja, estátuas também muitas esculturas, são elementos paisagísticos, tá? É por isso que eu estou me preocupando de mostrar isso. No período da Antiguidade Clássica, a arte erótica egípcia, gente, era muito presente, muito importante na cultura egípcia. As orgias sexuais que a gente ouve falar dos povos romanos, dos gregos, gente, não era exclusividade deles, não. No período da Antiguidade Clássica, suruba era fichinha, todo mundo, era quase que um comportamento social comum. E ter membros e ter falas exagerados era uma questão quase santa do Egito. Então, as estatuárias que representavam deuses para eles, normalmente tinham falos avantajados gigantescos. E as obras artísticas deles que remetiam a essas histórias, elas eram cenas eróticas, normalmente de orgia, de suruba. E o engraçado é que as cenas eróticas deles eram muitas cenas homossexuais, em alguns momentos misturadas com heterossexuais, que naquele período não existia uma convenção social como hoje, né? A homossexualidade era tão comum quanto a heterossexualidade. Só que o comum para os egípcios, eu não sei se na conduta social, mas na arte, era também sexo com animais. Eu acredito que também, né? A gente escuta as historinhas do caipira que vai lá e pega a cabrita, né? Eu acho que não devia também ser tão raro assim acontecer isso no Egito Antigo. Mas enfim, o fato é que vocês vão ver, por exemplo, ó, eu não sei se vocês entenderam essa estatuária que está aqui embaixo, mas essa mocinha aqui está sentada em cima do pênis deste outro aqui, tá? E as deusas egípcias, elas tinham seios que vinham vinham do busto até o chão. E isso era considerado poder de fertilidade. Era mais santo e mais divino quanto mais você é fértil. Se você tem mais seios para amamentar, mais você é deusa. E se você tem mais pênis para reproduzir, mais você é Deus. Legal, né? Essas bagunças aí. Então eu vou participar da suruba e pegar todo mundo porque o falo é maior. Será que rolava esse raciocínio? Não sei, mas você vê que tem umas coisas bem lembradas, né? Nessa imagem aqui, tá meio ruim de ver, gente, mas teve uma aula que a menina conseguiu identificar que o cara tá debaixo do cavalo, mexendo no negócio do cavalo. Rola um animal aí, tem homem pegando em homem, mulher pegando em mulher, mulher pegando em homem do cavalo, mulher do cavalo, tem tudo aqui, ó, nessa composição que tá aqui. E uma coisa que existe na estatuária egípcia e na arte egípcia são os exageros de escala. Pênis gigantes, bundas gigantes, seios gigantes e estátuas gigantes. Tudo isso proporcional. Porque a importância da estatuária é o quanto mais era importante aquela divindade. Ou seja, não era importante fazer fiel à figura humana. O importante era dar a importância divina que ela tinha. Então a gente vê aí aquilo que eu estava falando agora, as primeiras pirâmides, que eram as mastabas, né? Que depois evoluíram para o que a gente conhece como pirâmide hoje. E aí tem todo aquele mistério dos caminhos falsos escondidos, que também era simbólico, era também para esconder as grandes riquezas, né? Então o tesouro, eles criavam uma entrada cheia de armadilhas que ia direto para um local que não estava o tesouro, depois uma outra escondida que ia lá para o fundo onde realmente estava o tesouro. E aí tinha N ameaças, N armadilhas, um local cheio de bactérias que ia matar quem entrasse, e aí alguma coisa para cortar, decepar, outras coisas mais, né, no meio do caminho. Mas um conceito, e não uma de construção ou de tecnologia que a gente vai conhecer a partir das paisagens naturais egípcias, é por meio do conceito de oásis. O que é oásis? Quando você tem amplidão, ou seja, não há natureza aparente de origem vegetal numa grande extensão, e de repente existe, além da abundância de vegetação, água. Isso que é o conceito de oásis, tá? Um grande núcleo natural perdido em meio a um deserto. Primeiro conceito perspectivo e perceptivo que a gente vai perceber bem nos egípcios: amplidão. Amplidão, gente,
Pode ser que isso caia em prova, tá? Porque isso é um conceito perspectivo que a gente causa na sensibilidade das pessoas. Amplidão é quando você está num espaço onde você não tem sensação de contingência dele. Ou seja, quando você não tem sensação de onde estão os limites das paredes, de onde você está dentro do local. Se a gente entra aqui na faculdade, os prédios, eles não estão sensação de contingência, concorda? Você tem um limite de onde você está. Mas se a gente vai para onde? Deixa eu ver, aqui em Brasília tem os locais que a gente sente então, na esplanada não dá porque tem um limite. Mas todo local que você chega e não tem noção de onde acaba o espaço, não tem parede, é noção perspectiva de amplidão. Tá? Guarda isso, que a gente vai estudar isso em efeitos topológicos e perspectivos. Outra contribuição que a gente vai herdar dos egípcios, os obeliscos. Vocês sabem o que é obelisco e para que ele serve? Como é que ele nasceu? Foi a nascer dele? Segundo Timóteo, perto do obelisco. Aí você belisca ele, né? Hoje, o Sérgio mesmo, hoje ele está com um mapa. Tem um tecido urbano, por exemplo. Nos povos antigos, os obeliscos serviam para duas coisas: marcar novas conquistas, novas vitórias, ou de guerra, ou a construção de uma nova cidade, ou o início de uma nova cidade, mas eles também serviam para fazer, comunicar mensagens religiosas à população. Inclusive, teve uma faraó, a única que eu sei no Egito, que ela... Ah não, desculpa, não é só ela não, a gente tem também Cleópatra e tal, mas teve uma que foi a Hatshepsut, que ela usou muitos obeliscos para comunicar o que ela queria falar. A Hatshepsut, ela foi criada e educada como um homem, porque, segundo a crença religiosa, as divindades eternas, porque todo filho era a reencarnação do pai, e era assim que o Deus, que era representado pelo faraó, conseguia reencarnar e continuar reinando com aquele povo. Quando um faraó só tinha filha mulher, era desgraça. O Deus ia reencarnar qual homem para poder ser o novo governante. E ela tinha que dizer, olha, infelizmente não rolou o pênis, vai ser esse tempo que eu vou administrar, eu sou tão boa quanto o cara lá. Então o que vai acontecer? Eu sou a reencarnação em forma de mulher, só que ela não falava em forma de mulher, eu sou a reencarnação do Deus Todo-Poderoso e tal, e ela pegava, contava essa história, e eu vou fazer tudo de bom, e eu vou administrar, eu vou fazer isso, eu já estou fazendo, e ela contava todas as historinhas que a gente escuta até hoje, nessa política toda, nos obeliscos. Ela não só fazia esses marcos, como ela contava, porque para ela era muito difícil ser aceita como faraó, já que ela era mulher. Então, aqui não está muito bem representada, mas a Hatshepsut, ela usava faixas nos seios para não representar que tinha seios, ela usava barba postiça e ela tinha toda a indumentária masculina. Ela não se vestia como mulher, se vestia como um homem egípcio. Era a maneira dela ser aceita na população, pela população. E a gente vai perceber, já que eu estou aqui no tempo dela, outra característica da estatuária egípcia, que era a larga escala e o fato dela ser incrustada nos monumentos arquitetônicos. Então a estatuária egípcia, ela em muitos momentos era feita não solta como nos mausoléus, mas incrustada na construção e muitas vezes até incrustada na rocha de uma montanha, para depois nascer o templo com a sequência da escavação. Então elas eram utilizadas como marcação de entrada de templos. Tá? Mas existiam outras marcações de entrada de templos, não era somente essas estátuas incrustadas, não. A gente tinha também os pilões. O que eram os pilões, gente? Simbolicamente, alguns diziam que era a representação do deus Aíris com Osíris, com deus Osíris, e que era a representação também dos dois lados do Rio Nilo, né? Um lado a leste, um lado a oeste, a divisão das terras e tal. Eu particularmente eu entendo da seguinte maneira: o que tem atrás de um pilone normalmente é um grande castelo. O que isso quer dizer?
você não está entrando em qualquer lugar. Existe alguma coisa sagrada que você já está no grande castelo, não, grande templo. Existe alguma coisa sagrada que você está ultrapassando e eu marco a passagem desse pedaço profano para esse sagrado que está para cá. Então eu faço uma leitura. E também o pylônio ele é um elemento de proteção em relação ao que está de fora, já que esse período era um período muito bélico. Então ter uma muralha de proteção na frente do templo era uma maneira de você estar recebendo o bombardeio dos povos inimigos e destruir o pylônio e manter o templo intacto. Ok? Então o pylônio tem isso. Guarda esse conceito de marcação de entrada, porque ele vai ter influência total na ornamentação paisagística que a gente vai ver de entrada e edificação. Vocês já perceberam que na maioria dos grandes prédios das casas mais nobres, sempre são colocados elementos verticais altos na entrada para marcar sua passagem? A gente herdou isso dos egípcios, tá? Isso tem farta contribuição para o que a gente pratica como paisagismo no período contemporâneo. Eu particularmente adoro colocar palmeiras ou vegetação conífera, porque ela é alongada, vertical, na entrada, porque isso marca, isso dá imponência, isso mostra a importância que você demonstra para as pessoas que você não está chegando a um lugar qualquer. O que você vai passar agora é mais importante do que você está vendo lá fora. Então existem marcadores que fazem com que você puxa, realmente, eu estou passando do normal para o especial. Não precisa necessariamente do sagrado para o profano, né? Não tem essa profundidade toda, essa viagem toda. Mas é daí que nasce a base desse raciocínio. Então, já falei do exagero, né, da estátua, a estatuária egípcia, que normalmente era incrustada na rocha das montanhas, que era também onde era escavado para fazer o templo, e que elas tinham proporção de acordo com a sua importância religiosa e não necessidade. Outra coisa também é que eles não tinham o interesse de representar a sua estatuária com a perfeição humana. Eles estilizavam de propósito a sua estatuária, pois para ele era importante outra coisa. A forma divina, ela está acima da perfeição humana. Então era algo como isso que eles queriam passar através dessa estatuária. E como a religião era muito politeísta e antroposomórfica, a estatuária vai ter bastante manifestação zoomórfica e antroposomórfica. Então a estatuária grega, egípcia, ela é fartamente ornamentada com animais, com bodes, cabras, touros, leões, mas normalmente eram animais que se referiam aos deuses deles, tá? Crocodilo, a cabra, o lobo, essas coisas aí que tinham algum deus ali que representava. Ou, por exemplo, alguns dessas estatuárias zoomórficas que tem a cabeça do coiote, acho que o coiote é o deus 7, era justamente porque a cabeça do deus 7, ok? E aqui, ó, vocês viram, estatuária egípcia, o tamanho dela, olha o tamanho de uma pessoa frente a ela. Então, essa é a característica deles. Outra coisa, característica paisagística. Não vou aqui discutir fartamente as ordens egípcias, tá? Porque vocês já estudaram isso na história da arquitetura, viram profundamente com o André, tenho certeza que vocês aprenderam com ela muito mais do que eu poderia ensinar para vocês. Mas é só para dizer para vocês que as colunatas, elas não ficam somente internamente. Aliás, elas ficam muito mais do lado de fora da edificação e às vezes são utilizadas para compor cenas paisagísticas. Portanto, são elementos paisagísticos também. E aliás, eu considero muito mais paisagísticos do que arquitetônicos, já que eles estão do lado de fora. E a gente vai perceber 3 momentos. Eu estava falando grego? Não, né? Falei egípcio, né? Não, egípcio, por favor. E aí, os motivos que eles vão utilizar vão estar relacionados justamente com a sua cultura e com a sua natureza. Então, o que a gente vai ver? Colunatas que têm formas de flor de lótus, que têm forma de papiros e que têm forma de... A palmeira do Egito, fugiu da lembrança agora, por aí. De tâmaras, ok? Que são as palmiformes. Tâmaras não, de tamareiras.
Você sabe o que é um tamareiro? Só o Timóteo sabe, a gente vai ver daqui a pouco. Então, tá aqui alguns exemplos, né? E a gente vai ver depois algumas combinações, assim como aconteceu lá com os povos helênicos, que elas começam com os motivos puros, depois no final dos tempos começam a ser compostas por todos esses motivos misturados numa única ordem, ou em várias outras ordens. Alguns templos aqui, para vocês terem imagem na cabeça de como eram essas composições. Então era uma mistura entre a composição da fachada do templo, da estatuária em larga escala, dos pilones, dos obeliscos e dos grupos de colunados. Curiosidade muito interessante do paisagismo egípcio. Paisagismo de verdade para agradar os olhos, para se tornar agradável, vocês só vão encontrar nas composições de residências oficiais. Ou seja, os oficiais do alto escalão da guarda egípcia, eles tinham... Deu branco, tá? Peraí, eu estou reprocessando o HD, ele está pensando um pouquinho. Eles tinham todo um acervo paisagístico dentro da sua própria casa. No acesso, eles tinham uma capela, religião era importante, né? Tinha uma capela religiosa e um pátio anterior que ele tinha duas funções. Esse pátio ia servir para lazer e para banho. Imagina o quanto que era limpinho essa água aqui, gente, porque não existia sistema de esgoto nessa época. Então, essa água, ao mesmo tempo, era para dar umidade, proporcionar que existissem hortas, pomares, mas ao mesmo tempo também existiam flores e plantas ornamentais dentro de um pátio de uma residência oficial. E aí tinha a residência dos empregados e a residência oficial principal. Sabe uma coisa que eu acho engraçado vocês saberem como curiosidade, a gente está falando disso tudo aqui também? Vocês sabiam que lá o esgoto e o banheiro da casa era diretamente ligado à fossa, né? Não era bem banheiro como a gente entende hoje. Nesse período, o banheiro normalmente ele era público. A gente vai ver isso bem claro nas imagens que mostrar lá dos povos helênicos. Mas na residência oficial, normalmente a latrina que dava condução às fezes, ela passava por dentro da cozinha, obrigatoriamente. Já imaginaram? Você estava fazendo a comida restaurante, né? Já? Vocês lembram disso ou não? Bom, então vamos complementar. Sim, gente. Vamos ser claros. Você dava uma cagadinha, a merda ia boiando pela água para passar por debaixo onde estava a panela de comida na cozinha. Isso era comum e isso era ter higiene na época, vocês acreditam? Tá. Sabe por que isso era ter higiene? Porque a única maneira de você esterilizar as fezes que saíam do banheiro era passar pela fornalha que estava fazendo o cozimento nas panelas. Então você acabava com as bactérias para depois ele ser colocado na condução de esgoto sequencial, que provavelmente era consumidor ou coisa do tipo, já que o sistema de esgoto desse período nos egípcios não era tão evoluído como era, por exemplo, nos povos helênicos, nos romanos e nos gregos. Então, lembra essa coisinha aí. Vegetação nativa, natural do Egito, que é característica desse tipo de paisagismo. Qual é a característica do clima do Egito? Lá é desértico, apesar de existir alguns locais onde existem grandes estanqueamentos de água. Então a gente vai ver vegetação que é acostumada com água empoçada, papiros, flor de lótus. Para quem não conhece, prazer estar lhe apresentado isso que eu estava prometendo. Vegetação que ela é típica de clima árido desértico mesmo. Tamareiras, oliveiras. Perfeito? Apesar de que os egípcios compartilham a origem das oliveiras com a Península Ibérica, que corresponde ao reinado dos povos helênicos, ou seja, Grécia, Roma, ok?
Então, quando pensar em Oliveira, pensa mais nos povos helênicos, porém também reflete a natureza dos egípcios. Tá? Então, pensou em alguma coisa que tem influência egípcia? Tá aí. Caramba, até que hoje eu li eu, que é todo pequeno. Vocês não têm dúvidas não, né, gente? Não tem perguntas, não tem coisas assim que vocês querem saber do que eu estou falando? Que bom, né? Tomara que seja porque vocês estão entendendo tudo e a coisa está bem explicada. Vou fazer o seguinte, como hoje eu li e eu falei muito, eu já consegui dar uma boa introdução, a gente merece parar por aqui hoje, né? Estamos só começando, porque a gente vai ser cansados já no meio de aula não. Então, vamos dar uma paradinha e a gente continua estudando os povos ainda da parte ocidental da antiguidade clássica, mas vamos estudar também na sequência, na próxima aula, é uma vez só por semana, né? Semana que vem, os povos orientais, para depois a gente chegar na Idade Média. Então, nossa fonte de pesquisa vai ser essa. Todo esse conteúdo tem lá. Tem mais. Tem uma postilha escrita, textual, que fala muito mais coisa do que eu estou falando para vocês. Mas é o conteúdo desse? É esse mesmo conteúdo, só porque tem bastante texto. Tá? Essas imagens e esses tópicos, todos estão no site para baixar. Mas além dele, tem os textos também. Tá? Só entrar no arquitetobrasilia.com, que está de todas as disciplinas, inclusive essa. E uma aula que eu aprendeu, o Brasil vai falar.